Este é o curso de Teologia Básica da Prime Teologia. Vamos, a partir de agora, abordar o estudo da Cristologia, ou seja, aquilo que a teologia fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é o centro da fé cristã, nós vamos dedicar um espaço maior. Portanto, essas serão 3 aulas separadas, mas abordando diferentes aspectos da vida, do ministério e daquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Vamos iniciar pensando um pouco sobre as ideias teológicas sobre Jesus Cristo. Normalmente se pensa em Jesus a partir do seu nascimento, ou seja, o Jesus homem, mas a Bíblia remete a uma explicação mais profunda, ou seja, que ele existia desde a eternidade, como já vimos, como parte da Trindade. Sendo assim, Cristo estava pré-encarnado na eternidade, ele já existia. E nós precisamos pensar que se ao olharmos para a Bíblia dissermos não, Jesus começa apenas no seu nascimento, significa então que ele não faz parte da Trindade. Significa também que se ele não faz parte da Trindade, ele não é Deus. E se ele não faz parte da Trindade, não é Deus, tudo aquilo que ele falou a respeito de Deus, de si mesmo, é mentira. Sendo mentira, não há necessidade de acreditarmos em mais nada e, portanto, não existe a fé cristã. Não é o que nós entendemos a partir das Escrituras. Por isso precisamos lembrar que Jesus Cristo teve uma origem celestial. Ele estava no céu desde a eternidade. Ele participou da criação. Se compararmos o início da Bíblia em Gênesis e compararmos com o início dos Evangelhos em João, veremos que Jesus Cristo tem envolvimento na obra da criação como o verbo divino. Ele se relaciona com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, compartilhando da sua glória desde a eternidade. Mais tarde, quando Jesus vai ser batizado e João Batista vai dar testemunho a respeito dele, embora cronologicamente João Batista seria mais velho, um parente que nasceu antes e tinha conhecimento deste Jesus homem, ele reconhece que Jesus o precedia, ou seja, entendia essa eternidade de Cristo. Se nós não tomarmos cuidado, podemos cair em alguns equívocos. Por exemplo, a seita conhecida como Testemunhas de Jeová fala sobre um Jesus criado, sobre um Jesus que é menor do que Deus, não sendo parte da Trindade. Então, precisamos reforçar essas ideias. Jesus Cristo tem a mesma essência de Deus. Os profetas, ao longo da história, principalmente no Antigo Testamento, anunciaram a eternidade desse Cristo. Jesus falou acerca de si mesmo, reafirmando a sua existência eterna. O apóstolo João, quando escreve seu evangelho, e também em Apocalipse, fala sobre o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, muito antes da cruz. O testemunho do apóstolo Pedro também, na sua carta, reafirma essa ideia da pré-existência e do plano divino de enviar Jesus, que foi elaborado antes da fundação do mundo. Tendo dito isso, podemos partir para a análise, um entendimento melhor do que significa encarnação, ou seja, o Deus que se faz carne. Cristo revela-se com uma natureza totalmente humana. Se pensarmos sobre esse Deus homem, vamos lembrar de tudo aquilo que os profetas falaram a respeito da vinda do Messias, especialmente Isaías. Ele fala que um dos nomes de Jesus seria Emanuel, que significa o Deus conosco, ou seja, este menino que nasceu é a encarnação de Deus. Também fala sobre o seu nascimento virginal. Essa não é uma questão profundamente debatida na teologia brasileira, já que a maior parte das igrejas evangélicas entendem pela fé que Jesus nasceu de uma virgem. Mas qual era o propósito da encarnação? Podemos pensar em alguns propósitos relacionados com essa decisão divina e soberana de se encarnar. Revelar melhor para o ser humano quem Deus é. Prover um sacrifício efetivo pelo pecado, pelo sangue, e o sangue é essencialmente humano, cumprir uma aliança que havia sido estabelecida com Deus através de Davi, destruir também as obras do diabo na carne, vencendo o pecado e o mal, e se oferecer como um sumo sacerdote humano, um intermediador entre Deus e os seres humanos e o seu povo. Nós não podemos questionar a divindade absoluta desse Cristo encarnado. Afinal de contas, ele possuía atributos divinos.
Vejamos a eternidade, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade. Ele faz coisas no seu ministério que somente Deus poderia fazer. Por exemplo, ele perdoa pecados, ele dá a vida, ele ressuscita os mortos e afirma que julgará todas as pessoas. Também quando observamos os títulos, os nomes divinos a respeito de Jesus Cristo, vemos que isso está intrínseco na formação desse entendimento. Ele é chamado de o Filho de Deus, ele é chamado de Senhor, como já vimos antes, que equivale ao termo de Yahweh, de Jeová. Ele é chamado de o próprio Deus, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele mesmo disse que era Deus. A perfeita humanidade desse Cristo também não deve ser minimizada. Nós não podemos falar de um Cristo cósmico, de um ser espiritual que está aí solto, mas é um homem que habitou num determinado tempo e num determinado espaço. Ele possuía um corpo humano e esse corpo humano se desenvolveu desde o feto até chegar à idade adulta. E ele referia-se a si mesmo como o Filho do Homem, ou seja, um ser humano. Ele estava sujeito às limitações humanas. Por exemplo, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sentia também emoções. A união da divindade e da humanidade deste Cristo encarnado é essencial para o estabelecimento de uma cristologia bíblica. A união das duas naturezas tem um nome técnico, um nome teológico, que é a união hipostática, ou seja, esses atributos divinos e esses atributos humanos tinham uma relação harmoniosa, o que equivale a dizer que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. O caráter dessa união era inconfundível, era imutável, era indivisível e era inseparável. Quando nós pensamos nisso de uma perspectiva humana, talvez seja muito difícil de entender. Mas a premissa do nosso estudo tem sido a fé naquilo que as Escrituras revelam. Ou seja, Jesus Cristo era Deus, ele era onipotente, ele tinha todo o poder, mas se sujeitou, e nós veremos isso mais detalhadamente a seguir, a deixar de lado alguns aspectos da divindade para exercer seu ministério. Por exemplo, se ele não fizesse isso, não poderia morrer, porque Deus não morre. Jesus Cristo tomou sobre si uma decisão e neste plano eterno ele precisava realizar o que se chama de o autoesvaziamento. É um conceito teológico baseado na palavra kenosis, encontrada no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, diz a tradução de Almeida. A teologia reformada vai discutir como aconteceu esse esvaziamento e como ele pode ter deixado de lado alguns atributos divinos sem, com isso, comprometer a sua divindade. Vamos lembrar, então, o texto de Filipenses, no capítulo 2, que vai falar que Cristo existia em forma de Deus. A palavra grega aqui é morfê, que significa uma forma visível, ou seja, a sua natureza. Mas a mesma palavra aparece em outros textos dos evangelhos, relacionando o conceito como uma forma um pouco distinta daquilo que os homens viam. Então, se Deus não tivesse assumido esta forma corpórea em Jesus, nós entendemos que o termo fala que ele era da mesma substância ou da mesma natureza de Deus. O autoesvaziamento foi algo que Cristo impôs a si mesmo, envolve tudo o que ele fez: nascer, desenvolver o seu ministério, morrer, ressuscitar, ascender os céus e ainda o que virá na segunda vinda. Ou seja, ele tinha a aparência de homem, ele viveu como homem, mesmo assim era completamente Deus. A ideia de autoesvaziamento é bastante debatida em alguns livros de teologia sistemática, mas a essência deste pensamento tem a ver com Jesus sendo homem e ser Deus. Um dos aspectos dessa divindade humana revelada de uma maneira única em toda a história através de Cristo também nos remete ao debate da impecabilidade. Ou seja, se nós pensamos que Cristo tinha duas naturezas e ele era Deus, logo ele não poderia pecar.
Mas alguns questionam se isso não tornaria o sacrifício de Cristo menor, uma vez que ele não estava nas mesmas condições do que todos os seres humanos. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus Cristo era essencialmente santo. As Escrituras dão testemunho de sua vida sem pecado. Ele foi chamado santo desde o seu nascimento. Ele desafiou aqueles que os questionaram a provar que ele tinha algum pecado. Nada do que Jesus falou pode fazer com que ele fosse acusado de estar pecando. Ele guardava todos os mandamentos da lei judaica. Nos momentos antes da sua crucificação, ele foi declarado inocente várias e várias vezes. O apóstolo Paulo atestou da impecabilidade de Cristo, assim como fizeram Pedro, João e também o autor de Hebreus. Esse debate sobre a impecabilidade é talvez um pouco difícil de ser tratado no dia a dia das nossas igrejas, mas a teologia se preocupa em analisar o que a Bíblia diz. A Bíblia afirma que Cristo foi tentado como um ser humano e também diz que Deus não poderia ser tentado. Mas o fato é de que as tentações de Jesus no deserto realmente aconteceram e tinham a ver com todos os aspectos onde ele poderia ter cedido, onde ele poderia ter entregue, assim como Adão fez, ou seja, o mesmo diabo que tentou Adão e viu pecar, tentou Jesus e não o viu pecar. Uma melhor compreensão dessa natureza divina e essa natureza humana, as ideias de o que Cristo podia e aquilo que ele não podia, aquilo que ele optou por fazer e aquilo que ele optou por não fazer, vão ser melhor reveladas no estudo cuidadoso dos evangelhos que falam sobre a vinda de Jesus. Mas existe todo um arcabouço no Antigo Testamento que remete a elementos sobre a vida de Jesus, que vão ser cuidadosamente revelados ao longo do seu ministério terreno. Portanto, nós partimos de dois pontos de vista. O primeiro é de que as Escrituras são perfeitas e, por isso, tudo que elas revelam a respeito deste Deus homem é verdade. Segundo, de que se Jesus não completou a obra para a qual havia sido eternamente destinado a fazer, não há sentido em falar da fé cristã. Vamos aprofundar um pouco mais esse assunto na próxima aula.